Olá, queridos ouvintes e telespectadores do GeneCast, o seu podcast para falar sobre genética e saúde. Aqui é Rodrigo Foch, médico geneticista de São Paulo, e estou aqui para conversar com duas pessoas sobre a parte de reprodução humana, especificamente a parte de infertilidade masculina, né? Então, eu vou começar, na verdade, pedindo para o nosso grande especialista aqui hoje da mesa, o Afonso Bento. Por favor, Afonso, se apresenta um pouquinho aqui para o pessoal. Legal. Oi, Rodrigo. Oi, Thaís. Queria primeiro agradecer o convite de estar aqui hoje. Acho que é uma honra sempre estar falando desse assunto e participar aqui um pouquinho hoje. Meu nome é Afonso, né? Então sou urologista aqui de São Paulo também. Fiz toda a minha formação no Hospital das Clínicas, desde graduação, cirurgia geral, urologia lá, estou há um tempo lá. Sigo lá, inclusive. E com o tempo, com a formação, depois da formação, comecei a entrar um pouco na área de infertilidade masculina, que eu acho que é um grande tópico aqui para a gente conversar hoje. E trazer um pouquinho disso, associar com a genética, a gente discutir um pouquinho hoje aqui. Maravilha. E com a Thaís Bonfim. Olá, gente. Muito obrigada pelo convite, estar aqui novamente. Meu nome é Thaís Bonfim Teixeira, sou médica geneticista, trabalho em Goiânia, Goiás. Maravilha. Bom, assim, quando a gente fala de genética, né, a gente sempre coloca que a genética é uma grande área que ela transpassa várias áreas, né? O conhecimento da genética é um conhecimento, por princípio, básico dentro da área da saúde, né? Quando a gente fala de genética médica em específico, ela é uma especialidade, né? E eu sempre uso muito essa comparação que a genética está para a genética médica como a anatomia está para a cirurgia, né? Quer dizer, o conhecimento da anatomia é um conhecimento básico da área da saúde, mas você tem ali, né, claro, o aprofundado e a aplicação daquilo numa área médica dentro da especialidade. E quando a gente fala de reprodução humana, a genética ela acaba estando essencialmente associada à temática. Completamente. E a gente, como médico geneticista, a gente atua, de certa forma, tocando a reprodução humana o tempo todo, quando a gente vai fazer um aconselhamento genético, que a gente está abordando a temática de certa forma, né? E, claro, inclusive colegas geneticistas atuando mais diretamente também na reprodução, ajudando investigação de causa primária, de questão de infertilidade, né? E eventualmente ajudando aí indicação, interpretação de exame, né? E, claro, aí dentro desse contexto é inevitável a gente pensar em ter um grupo, né? Não é nem só um episódio, mas um grupo de episódios para a gente poder falar sobre essa temática, que é um campo enorme, né? E aí eu quero saber exatamente isso, Afonso. Você que é o nosso grande especialista, na verdade. Traz para a gente um pouquinho, né? Como que você hoje vê essa questão, né? Tendo da reprodução como um todo, como que hoje é o cenário pensando tanto em reprodução humana como em fertilidade dentro da sua experiência clínica aí? Legal. Acho que você tocou bem no ponto, Rodrigo. Assim, quando a gente vai falar de reprodução, acho que quando a gente vai falar de quase tudo na medicina, eu sempre gosto de usar a palavra, já entrando até um pouquinho numa discussão que a gente vai ter mais pra frente, de multifatorialidade, né? Então, é sempre multifatorial quando a gente está tratando de qualquer doença, qualquer patologia, causas para infertilidade, seja masculina, feminina. E a genética acaba sendo um ponto grande desde a parte causal até, querendo ou não, o desenvolvimento, triagem de embriões. Hoje a gente já tem algumas tecnologias de IA, tudo que já Sim. envolvem também essa parte. Então, acho que é essencial a gente ter esse conhecimento. Acho que a gente remonta, a gente que não é geneticista, não trabalha nessa área, a gente remonta lá da área básica da graduação, que a gente teve aula de genética segundo, terceiro ano. E querendo ou não, a gente aplica isso no dia a dia, né? Seja na conversa com o paciente. Então, eu sempre gosto de falar que quando a gente está investigando causas de infertilidade masculina, a genética é sim um dos pontos que a gente vai atrás, né? Então, é um dos principais fatores. A gente vai falar de fatores hormonais, fatores ambientais, e a genética acaba sendo um desses fatores. Então, é muito importante a gente entrar nesse assunto, tanto ter o conhecimento, como também saber comunicar isso para o paciente.
é muito importante pensando em alinhamento de expectativa, em entender como que eles estão esperando isso como casal ali para o futuro. Então, esse papo é sempre muito importante logo de cara quando você está atendendo um casal dentro do campo da reprodução, né? E a genética tem ganhado cada vez mais essa discussão quando a gente está falando de fertilidade. Falando um pouquinho da fertilidade masculina, que eu acho que é o grande ponto da gente discutir aqui hoje, acho que é interessante a gente trazer esses holofotes que têm cada vez mais surgido, né, para a infertilidade masculina. Até pouco tempo atrás, a reprodução era um campo que era predominantemente dominado pela discussão da infertilidade feminina. Né? Uhum. Até hoje, quando se tem discussões que não são muito aprofundadas, fica apenas naquela discussão do relógio feminino, da questão de Sim. ovulação, de limite para ter óvulos viáveis. Né? A gente sabe que vai muito além disso. Então, acho que nas últimas décadas, eu diria, a reprodução no âmbito da infertilidade masculina tem ganhado cada vez mais importância. Então, acho que é interessante essa discussão por isso também. Eu acho que você tocou num ponto interessante, porque muito se fala em infertilidade, muito se julga a mulher por ser infértil, né? Julga, assim, se fala da mulher, né? Não um julgamento, mas se fala da mulher ser infértil, mas pouco a gente ouvia motivo, né? como motivo da infertilidade, né? E pouco se fala da pesquisa do homem também. E muitas vezes eu peço cariótipo para o casal, às vezes eu coloco assim, motivo do cariótipo, abortamento. E aí, às vezes, o paciente me liga de volta e fala assim, doutora, estão falando que o pedido está errado porque você colocou abortamento. Tá, o homem não sofre o processo do aborto, mas a investigação das causas de aborto precisa ser para o casal. E isso, eu vejo isso na prática, vejo que talvez pela questão da gente estar solicitando mais, vem diminuindo, mas ainda assim, eu ainda preciso avisar para os meus pacientes. Falo, olha, eu vou pedir a causa daqui é abortamento, mas é porque o aborto é do casal, né? Se você sente muito isso de um certo preconceito dos homens na investigação da infertilidade? Com certeza, Thaís. Eu acho que é um ponto essencial que você trouxe. Tanto do ponto de vista de investigação, de você realmente chegar no cerne, né, no real motivo da infertilidade do casal, como também de tirar esse peso que cai nos ombros da mulher, né? Então, a gente que lida com a reprodução, você acaba lidando com emoções muito extremas, né? Então, lutos, casais que já tiveram aborto de repetição, casais que nem gestação tiveram, que têm diagnóstico de infertilidade mais grave, que vai precisar de algum procedimento, às vezes tem que ir para uma discussão de doação. Então, são emoções realmente muito intensas. E isso ficar só no ombro da mulher é algo muito, muito errado, né? A gente tem estudos hoje que mostram que 50% das causas já são masculinas. Então, a gente tem ali em torno de 30% a 40% de causas exclusivas femininas, 30% a 40% masculinas e 20% de causas mistas. Então, metade das causas de infertilidade tem algum fator masculino, seja isolado, seja como uma causa mista. Né? Então, é essencial a gente investigar e acho que essa discussão tem que estar cada vez mais em alta, né? Quando a gente passa por momentos de conscientização de saúde masculina, então Novembro Azul, muito se fala de próstata, de câncer, e pouco se discute sobre outros assuntos e fertilidade é um deles, né? E é interessante assim, né? Dentro de uma estrutura, na verdade, quando a gente pensa em reprodução, porque a Thaís trouxe a questão da perda gestacional, né? Na verdade, a gente está falando de entidades que vão abrir pensamentos totalmente distintos, né? A questão de, por exemplo, o casal que engravida e perde, a gente tem toda uma linha de como a gente vai trabalhar esse casal, e aquele casal que tem a dificuldade de engravidar é uma outra linha, todos dentro da mesma estrutura que a gente está falando basicamente de reprodução humana, né? Sim. E aí eu acho que assim, uma coisa bem conceitual que a gente não trouxe é importante. O que define exatamente que um casal é infértil? Né? Legal. Então, acho que é o primeiro ponto para a gente ter uma discussão mais funda, né? Então, se a gente fala de definição de infertilidade, a gente sempre está falando de infertilidade conjugal, né? Então, é sempre o binômio ali do casal. Então, nunca vou falar da infertilidade isolada masculina, infertilidade feminina, mas sim da infertilidade conjugal. E aí esse termo a gente usa para os casais que estão tentando relações sexuais efetivas, e esse efetivo é um termo que a gente precisa discutir um pouquinho mais, por 12 meses. Então, 12 meses sem sucesso. Então, isso a gente chama de infertilidade.
A gente vai ter uma subdivisão de infertilidade primária, que é aquele casal que nunca teve uma gestação bem-sucedida, e infertilidade secundária. Perdas de repetição, abortos de repetição, entram como um segundo diagnóstico. Então, óbvio, se o casal está tentando há 12 meses e nunca teve uma gestação, eu já considero como uma infertilidade. Se o casal teve um aborto nesse período, às vezes a gente ainda estende um pouco para ter esse diagnóstico. O tempo acaba sendo uma delimitação muito de livro, né? Então a gente sempre fala que 12 meses é algo que alguém um dia em estudo teve que determinar um tempo para falar que isso... Pô, isso é uma coisa, porque eu lembro que quando eu vi a definição pela primeira vez, o pessoal utilizava muito 2 anos para definir. Eu acho que era uma definição que era comum usar 2 anos, né? Isso já reduziu para 12 meses e hoje a gente discute até de alguns casais, a depender da idade, tudo, procurar ajuda logo de cara. Assim, todo casal que vai tentar ter filhos, independente do diagnóstico, tem que ter uma avaliação inicial, né, com GO, com urologista, para ver que está tudo certo. Passou ali de 6 meses, a gente geralmente já aconselha uma primeira procura para realmente orientar. Quando eu falei de relações sexuais efetivas, muitos casais às vezes não sabem técnicas básicas de sincronizar a relação sexual com a ovulação. Então, algumas coisas que precisam estar esclarecidas antes da gente ter esse diagnóstico. Muitos casais que a gente atende, às vezes, estão tentando há 8, 10 meses, mas completamente desincronizado da ovulação, com uma periodicidade ali, uma vez a cada 2 semanas. Então, é algo que realmente vai ser ao acaso se tiver uma gestação. Então, esses casais, a gente não dá esse diagnóstico de cara, a gente faz essa orientação para realmente ver se tem algum problema de fertilidade ou se realmente era só uma orientação mais básica. E falando nas relações efetivas, a gente sabe que tem termos que falam quanto mais relações, melhor. E eu já ouvi definições também falando a cada 3 dias para que haja o melhor amadurecimento dos espermatozoides. O que seria uma relação efetiva nesse período fértil, né? Mas em quantidade, quanto mais melhor? Quanto tem o tempo? Como que é Legal, indicado? O que a gente tem orientado como uma orientação mais recente é na semana da ovulação, relações diárias. Óbvio, se for possível. Então, geralmente começando 2 a 3 dias antes da ovulação e seguindo até 2, 3 dias depois da ovulação, um total de 6 a 7 dias. A gente sempre fala, aqueles casais que estão há mais tempo nessa luta, já tem um peso psicológico que às vezes acaba recaindo até sobre a relação sexual, né? Então acaba se tornando uma obrigação, algo que já traz um caráter negativo para eles, porque eles já estão tentando há um tempo e não estão tendo sucesso. Então, nessa questão de frequência, de periodicidade, a gente tenta ser o menos incisivo possível nesses casos, porque a gente não quer também tornar isso uma obrigação. O principal também é manter a relação, ser algo natural, mas em questão de periodicidade, o que a gente geralmente orienta é isso. Você até falou desse tempo entre uma relação e outra, que era um conceito até que a gente tinha antes. Hoje a gente sabe que ejaculações com intervalo mais curto, você reduz algumas características que são negativas do esperma, como índice de fragmentação de DNA. Então esse é um ponto que a gente tem até como um conceito mais recente. Então hoje a gente sabe que relações diárias, tem até estudos saindo que eles chamam de ultra short course, que são relações no intervalo de 3 horas entre uma e outra. Reduziriam bastante. Então isso é um ponto. Pô, interessante, bem interessante, né? De certa forma, a gente, quando vai investigar alguma situação de infertilidade, é muito comum, né? Vai pedir cariótipo e tal, e já tem algum... Eu não tenho mais atendido tanto caso de infertilidade. Quando eu comecei, há 10 anos atrás, o consultório, acho que 70% dos casos que eu atendi era aborto de repetição ou infertilidade. Eu atendia muito, Caramba. vinha muito. Não sei, acho que assim, né? Geneticista abriu, vamos muito indicado por questão de operadora de saúde e tudo mais, né? E aí foi mudando o perfil do consultório, enfim. Mas eu lembro que lá atrás foi quando eu comecei a ver essa questão da fragmentação de DNA espermático, porque também é uma coisa que eu acho que não era uma prática antigamente se levar em consideração isso, né? Eu acho que se olhava muito a questão de quantidade, que eu acho que também talvez não seja nem o melhor perfil para se considerar, se é assim... E aí eu já tô entrando, eu acho que até avançando um pouco a conversa, Afonso, mas assim, né? Quando você vai, por exemplo, pegar um espermograma, e aí a quantidade,
densidade, quanto que tem por ml? O que acaba sendo, assim, dentro de uma avaliação, o ponto mais importante? Mais importante. Então vamos lá, Rodrigo, legal. Eu acho que quando você está falando de uma avaliação geral de fertilidade masculina, o espermograma é, de longe, o exame mais importante, né? Eu gosto sempre de falar que não é o único exame, longe disso. Então, eu deixo sempre para olhar o espermograma mais para o final da consulta. Então, eu prefiro ver toda a avaliação laboratorial, principalmente metabólica. Hoje a gente sabe que toda a parte de hábitos de vida, então, dislipidemia, diabetes, toda essa parte metabólica acaba influenciando muito também na produção, e hoje é uma das principais causas. Acho que para a maioria das doenças crônicas a gente tem realmente o estilo de vida como uma das principais causas, e a infertilidade é uma delas. Falando especificamente do espermograma, classicamente a gente tinha 3 características macro que eram mais avaliadas, né? Então, concentração, morfologia e motilidade. Eram as 3 principais que a gente olhava. Tem outras variações, então células brancas, células redondas, mas as 3 principais são essas. Concentração, de longe, eu sempre falo com os pacientes, que acaba sendo a principal das 3. Então, quando a gente olha essas 3, eu sempre começo pela concentração. Concentração vai dizer para a gente o grau de gravidade, de severidade dessa infertilidade, né? Não é o único termômetro, mas é o primeiro que a gente já tem logo de cara. Então, a gente tem uma graduação, né? Então, um termo que a gente usa que é oligosospermia, quando o paciente tem uma redução do número de espermatozoides. Abaixo de 15 milhões a gente chama de oligosospermia, abaixo de 5 é uma oligosospermia severa. Então, essa divisão já traz para a gente uma atenção, e se o paciente for azoospermico, traz uma atenção maior ainda, né? Então, logo de cara a gente vê isso. E mais recente vem se discutindo refinamentos do espermograma, né? Então, técnicas mais avançadas para a gente explicar, principalmente pacientes que tinham um espermograma nessas 3 características normais e que a gente tinha dificuldades de seguir com a reprodução e tudo. E o índice de fragmentação hoje em dia é a única clinicamente aplicável, né, que a gente usa mais no dia a dia, e hoje é essencial e obrigatória numa avaliação de infertilidade masculina, né? Então, o índice de fragmentação, para explicar brevemente para quem está ouvindo, a gente avalia quantos por cento do material genético desse espermatozoide que está fragmentado, e óbvio a gente já depreende o quanto que está preservado, né? É um grau de avaliação que a gente consegue entender como que, principalmente, radicais livres de oxigênio estão agindo ali naquele espermatozoide. E aí a gente tem N motivos para aumento desse índice de fragmentação. Então, como eu já falei, estilo de vida, varicocele, causas genéticas. Idade é um fator. Idade é um fator, então também é um fator importante. E quando a gente tem esse índice de fragmentação muito alto, a gente consegue já alinhar melhor a conversa e tentar encontrar motivos que justifiquem isso para trabalhar neles e tentar reduzir esse índice de fragmentação. Tem alguma associação entre índice de fragmentação e risco relacionado à questão malformativa? Legal. Essa talvez seja a principal pergunta que o paciente faz quando você traz um índice de fragmentação alto, né? Então ele chega lá, o índice normal até uns 15% a 20%. Muitos pacientes chegam às vezes 40%, 50%, e a primeira pergunta que eles fazem é essa. Não tem nenhuma relação, nenhum estudo até hoje mostrou essa relação. Na verdade, tem uma relação direta com abortos de repetição e perdas no primeiro trimestre. Então, até que você comentou, né, Thaís? Eu acho que a gente sempre fica preocupado com o fator masculino, principalmente na clínica de aborto de repetição e perdas precoces. Então, nesses casos, a gente dá uma atenção ainda mais especial pro fator masculino. A gente, na genética, a gente considera a mulher como sendo uma idade avançada a partir dos 35 anos. A partir disso, a gente tem um risco maior de alterações no feto. A gente considera para o homem também um fator de risco acima dos 35 anos por mutações novas no DNA, né, causando mutações que vão levar uma alteração nova naquele DNA, levando a um quadro clínico, né, no final, a partir dos 35 anos, principalmente para doenças, displasias ósseas, né, alterações ósseas. Para a fragmentação, você falou a idade é um fator importante. O que é considerado um homem mais velho para a gestação? Legal. A gente não tem essa idade certa, igual a gente tem para mulher, que você falou, né, de 35, que tinha aquele termo até feio, que era uma mãe idosa, gestante idosa. Gestante idosa.
Até hoje em dia a gente nem tem usado muito esse termo, mas realmente 35 é o que a gente usa para mulher. Para homem, os estudos têm mostrado mais recente uma discussão em torno dos 45 anos, tá? Isso não é algo que já está muito estabelecido. A gente nem põe isso muito na conversa com o casal, mas o que a gente tem trazido mais é que sim, a idade do homem também vai influenciar. Tanto na chance da gente ter uma gestação que vá para frente, que não tenha uma perda precoce, ou que não resulte numa gestação clínica, como também com malformações, né? Então a gente tem visto essa relação. É menor do que quando a gente está comparando a idade do óvulo, né? Mas ela é presente, assim. Eu gosto de trazer pro casal, assim, quando eu falo de uma metáfora, que a mulher é como se fosse um mercado que abriu as portas na primeira menstruação e tem aquele estoque de óvulos ali que quando acabar as prateleiras não vai ter reposição e fecha o mercado. O homem é como se fosse uma fábrica de espermatozoide. Então você vai produzir espermatozoide provavelmente a vida toda. Mas como toda fábrica, ela vai ficando defasada, vai ficando ruim, vai começando a dar problema. Então, não é que é algo infinito. Então, em algum momento você vai ter um declínio de concentração, esse homem pode ter um prejuízo importante da qualidade dos espermatozoides e pode começar a ter dificuldades. Isso é importante, né? Porque eu acho que hoje a gente está num momento de sociedade, você trouxe, Afonso, essa questão, né, da gestante idosa. Esse é um termo que foi cunhado há quantas décadas atrás, né? A gente vivia num outro momento de sociedade, numa outra estrutura, né? Hoje 35 anos é a regra. Não, né? hoje 35 anos, quer dizer, o pessoal tá... Agora que eu terminei, me formei, fiz mestrado, doutorado, eu vou agora arrumar alguém para casar. Não, também um certo exagero, mas eu quero dizer... Bom, a gente tem basicamente a mesma faixa etária, né? Dentro... se a gente olhar os nossos pares, né? Quantos que hoje estão casados com filhos? Sim. Né? Então, eu acho que naturalmente a nossa sociedade ela passou por uma transformação, né? E as pessoas estão buscando uma estabilidade financeira, emocional, social, antes de pensar em constituir uma família. Uhum. Né? E aí isso acaba levando as pessoas, vai atrasar a gravidez, né? A gravidez vai ser depois. E aí eu acho que vem a questão da preocupação da mulher por conta dessa questão do relógio biológico, né? Que aí a gente vê, às vezes, as mulheres chegando aos 30, 31, 32 e, tá na hora de congelar o óvulo, né? E o homem acaba não gerando tanto essa preocupação. Eu acho que é uma questão do formato mesmo da sociedade, né? Sim, não, total. A gente cada vez mais está atendendo na reprodução casais numa idade mais avançada, né? Porque o que você falou, né? Acho que a idade da maternidade, da paternidade está avançando na sociedade. Mas eu acho que você trouxe o ponto essencial. A mulher, por definição, em muitas questões de saúde, ela já se preocupa mais que o homem. Na questão de reprodução, mais ainda porque tudo era discutido em torno dela. Então, a mulher da sociedade de hoje, ela já tem isso no planejamento familiar dela. Então, ela estuda, tá trabalhando e já tem na mente dela se ela quer ou não ser mãe e com qual idade que ela vai congelar o óvulo ou ter filho. Então, quanto a isso, a gente tem mais esse planejamento por parte da mulher. E realmente, no homem, até por não se discutir muito dentro da reprodução, ele chega lá nos 38, 40 anos, quando vai se deparar ali com a questão e ver que tem um problema, né? E esse problema muitas vezes é por esses 20 anos de idade reprodutiva que ele comeu mal, não dormiu bem, não fez exercício físico. E aí a gente tem que correr atrás aí desse tempo perdido, né? Não sei, não sei se tem um dado disso, pelo menos uma sensação assim. Sim. Por exemplo, os homens que procuram um atendimento pensando em questão reprodutiva, geralmente foi porque a mulher já procurou um atendimento antes, ou às vezes existe uma iniciativa do homem de tipo, sou o primeiro que estou aqui buscando, mas a minha esposa ainda vai também procurar um atendimento com GO. Como costuma ser isso? Vou trazer um dado que não é exato, mas é da minha cabeça de experiência. Assim, o que eu vejo é 85%, 90% dos homens, eles vão porque a mulher pediu para ele procurar ajuda, porque chegou um momento que eles foram lá como um casal e viram que tinha um problema da parte dele.
10, 15% ali viu que a mulher tá correndo atrás, se preocupou e falou, deixa eu correr atrás da minha parte. Olha, acho que menos de 1% chega e fala, ó, minha mulher ainda não pensou em nada, mas eu vim aqui ver a minha fertilidade. Uhum. Então isso é muito, muito raro realmente com a população masculina. Tipo, a população feminina não, acho que mesmo quando o casal ainda não discutiu de filhos, às vezes a mulher já fez o antimileriano dela, sabe como que é a contagem folicular, então tudo isso é interessante mesmo na discussão, tem essa disparidade e que a gente, discutindo isso, tenta justamente equiparar um pouco mais, né? Trazer para o homem também essa preocupação, né? Bacana. Isso é bem interessante, a gente vê muito isso no consultório, a mulher chegar sozinha, né, na consulta do aconselhamento do casal, É. né, para aconselhamento de filhos. Eu falo, cadê o esposo? Ah, ele tinha que vir? Para Pois aconselhamento é, genético, isso é então, muito isso frequente. Vai a mulher para aconselhamento e às vezes não tá o Não marido. E tá o marido não foi, né? É. E aí a gente fala, não, mas ele também precisa ser investigado, ele também tem que fazer os exames, e a gente vê muito isso, assim. Ou às vezes o homem vai e você fala assim, tá, o que que você tá fazendo aqui? Ele, eu vim porque minha mulher mandou. Aí você, tá, e qual o motivo da sua mulher ter te mandado você O vir que sua aqui? mulher mandou? Assim? Então, isso acontece muito, a gente, acho que é algo que precisa, igual você já falou, Afonso, mudar a concepção do homem, que isso também é uma parte importante da gente avaliar, a infertilidade masculina também é importante. Eu tive um caso recente, totalmente, que vem desses 1%, e foi um paciente, um jovem, que por algum motivo ele fez um espermograma, e ele era azospérmico, e ele veio para investigar o motivo. A gente diagnosticou um Klinefelter. E aí, o que a gente tem para esse paciente? Bom, hoje em dia, quando a gente pega casos mais complexos, assim, a gente tem que discutir com ele também técnicas de extração, né? Então, você pega, por exemplo, um paciente azospérmico, o que a gente tenta hoje em dia são técnicas de extração diretamente do testículo, né? Então, a gente tem microtese, em outros casos, né, menos complexos, a gente pode fazer PESA, que é a punção do epidídimo. Microtese é a abertura do parênquima inteiro do testículo, a gente vai caçar o espermatozoide diretamente ali, né? Eu acho que quando a gente entra nesse grau de complexidade, é sempre muito importante alinhar com o paciente também que em alguns casos a gente tem menos de 10, 5% de chance de encontrar espermatozoide viável, né? Então já é interessante nesse ponto discutir também banco de sêmen, né? Então é um ponto a ser discutido. Se isso não for uma opção para o casal, até mesmo a adoção a gente acaba entrando no assunto, mesmo saindo da parte da produção, mas faz parte também abordar com eles isso, né? Uma coisa que eu estava pensando aqui, e eu acho que acaba também entrando umas coisas meio de conceito, né? Nem toda azoospermia é por falta de produção de espermatozoide, na verdade, né? Porque aí eu acho que tem aquela questão das causas pré, pós, né? Que eu acho que vale a pena, porque eu tô pensando aqui em fibrose cística. Sim. Uhum. Né? Fibrose cística, que é um diagnóstico que pra gente é super comum dentro da genética, assim, né? Uma doença Mutação genética do CFTR. do CFTR, e que a gente sabe que mutação do CFTR aumenta... Mesmo sem o diagnóstico de fibrose. Mesmo sem o diagnóstico de fibrose cística. Então, mutação às vezes é só a mutação do gene, só do alelo, né? Posso estar falando besteira, aí vocês me corrigem, que eu já tô saindo da minha área. Mas só a mutação do CFTR a gente já pode ter azoospermia por conta disso, né? Então, quando a gente entra no paciente azoospermico, eu sempre falo que é outro jogo, né? Outro campo que a gente está estudando. A partir do momento que eu tenho um paciente, mesmo com uma oligospermia severa, esse paciente está ejaculando espermatozoide. Então, até ali, eu tenho métodos para estimular, para tentar melhorar essa produção, mas, de qualquer jeito, a gente vai tentar essa reprodução com o sêmen dele, né? Quando eu entro no azoospermico, aí abre um range muito grande que eu preciso tentar realmente entender o porquê que ele é azoospermico. E aí é o que você falou, Rodrigo, a gente divide em azoospermia obstrutiva e não obstrutiva, né? Azoospermia obstrutiva, a principal causa é iatrogênica intencional, que é a vasectomia, né? A gente ligar o ducto deferente, mas tem outras causas aí de azoospermia obstrutiva, então obstrução a nível de epidídimo, quando a gente tem epididimite de repetição, às vezes tem obstrução de ducto ejaculatório, então tem outras causas para azoospermia obstrutiva, mas a azoospermia obstrutiva a gente tem um tratamento mais fácil, porque geralmente
a produção é preservada. Até, às vezes, no epidídimo, a gente tem uma concentração de espermatozoides maduros já e preservados, né? E quando a gente tem espermatozoides no epidídimo, a gente consegue fazer uma captação muito mais fácil, né, percutânea, com punção do epidídimo. Quando a gente entra na zoospermia não obstrutiva, que muitas vezes é aquele paciente que tem uma alteração de perfil hormonal, que vai ter alguma alteração genética, aí a gente tem causas um pouco mais difíceis de lidar e, a depender da causa, prognósticos diferentes, né? Então, você falou da mutação do CFTR, a gente falou do Klinefelter, acho que pensando em genética também a gente tem as microdeleções, Sim, né? AZF, Do né? Y, de AZF. Então, hoje que a gente discute bastante as F, A, B e C, né? Isso. Então, eu sempre falo aos pacientes, as FC a gente ainda tem uma chance de extração, né? E as F, A e B já tem um prognóstico muito reservado. Então, até anedótico, alguns relatos de casos que a gente tem na literatura de as FB com extração, né? As FA a gente praticamente não tem relato. Então, a depender da causa, a gente tem que alinhar, né? Então, esses pacientes com microdeleção, se for uma deleção de AZFC, a gente consegue discutir uma extração testicular, uma microtese, e tem ali em torno de 20% a 30% ainda da gente ter um sucesso. Então, tudo vai depender muito da causa. Então, eu sempre digo que a zoospermia não obstrutiva acaba sendo o paciente mais grave e mais complexo que a gente lida na reprodução. Dos casos que costumam passar mais ou menos, você tem ideia de quantos que acaba fechando o diagnóstico de alguma questão genética, propriamente? Sendo bem sincero, é raro, tá? Então, acho que até... A principal causa acaba sendo... É Klinefelter. Das causas genéticas é Klinefelter. Não, mas as causas de forma geral? De forma geral. Então, quando a gente fala de infertilidade de forma geral, varicocele é a principal causa, tá? Então, que é a principal causa, inclusive, de infertilidade secundária, né? Que é aquele paciente que já teve filho, o casal já teve filho, e passou um tempo, não consegue mais, e aí quando a gente vai ver o espermograma do homem, às vezes mudou da água para o vinho. Tinha uma concentração ótima, 30, 40 milhões, agora a concentração tá ruim, e motilidade ruim, fragmentação ruim. Então a varicocele tem esse poder que ela acaba influenciando ali em todas essas macro características ali do espermograma. Então, até explicando para quem está ouvindo, se não souber, a varicocele é essa dilatação que a gente tem do plexo pampiniforme das veias que drenam o testículo. A gente acaba aumentando pressão, temperatura no testículo, ele acaba funcionando ali de uma forma pior, né? Então, de todas as causas, no overall, a gente acaba considerando a varicocele como a principal causa reversível. A gente tem uma amostra um pouco viciada, né? Porque para o médico da reprodução acaba vindo mais pacientes com varicocele referenciados, tudo, mas de estudos como um todo a varicocele. Com o passar do tempo agora, a sociedade que a gente já discutiu, hábitos de vida, tudo, essa multifatorialidade, principalmente alimentação ruim, sedentarismo, obesidade, isso está tomando um destaque muito grande e está sendo hoje em dia também das principais causas. Foco principal pensando vamos colocar assim, em ter uma boa saúde reprodutiva masculina é hábito de vida, então. Hábito de vida, acho que esse é o principal ponto, é o que eu bato na tecla com todos os pacientes, desde causas genéticas, varicocele, até exclusivamente causas metabólicas, a gente acaba discutindo, porque vai melhorar para todos, né? Então, eu sempre falo na reprodução, a gente está colocando tijolinhos, né? Então, a gente trabalha com probabilidade, querendo ou não. Então, na medicina, o paciente às vezes vem buscando algo muito certeiro e exato, e na reprodução você está trabalhando com probabilidade. Então, esse casal que teria uma probabilidade ali de 5, 6, 7%, você tenta aumentar para chegar no máximo que a gente consegue, que a gente não vai saber quanto é, mas que é um percentual maior. Então, ele trabalhar nesses fatores, com certeza vai melhorar esse percentual dele. Então, a gente fala de atividade física, e é aquela recomendação que a gente dá para todos os pacientes, ali 5, 6 vezes de atividade física por semana, pelo menos 30, 40 minutos, aumentando a frequência cardíaca, suando, cansando. Alimentação regular. Então, o paciente sempre vai perguntar daqueles alimentos mágicos que aparecem na TV, tríbulos terrestres, maca peruana, nada disso é comprovado. Mas uma alimentação regrada, sono, então dormir 6 a 8 horas por dia, desde que seja um sono restaurador. Então não adianta nada ficar deitado 10 horas com a apneia obstrutiva. Então isso também é algo que a gente orienta os pacientes, paciente muito obeso, a gente encaminha ali para um acompanhamento conjunto da apneia.
E regular estresse do dia a dia também. Hoje em dia a gente... É um desafio. Desafio, né? Não dá, assim, mas a gente sempre orienta o paciente tentar, pelo menos naquele período que tá focado na reprodução, se conseguir tirar um pouquinho o pé do trabalho, ter uma rotina um pouquinho mais light, com certeza vai ajudar. Acho que é importante isso tudo e a gente, não chegando nesses critérios, a gente precisa lembrar da genética, né? Que aí são os menores, talvez a porcentagem menor de pacientes, mas são pacientes que muitas vezes, por exemplo, esse meu paciente de Klinefelter, nem sempre a punção vai ser uma solução, Uhum. né? O pacientes com deleção microdeleções no Y, que são exames genéticos que a gente avalia e que a gente pode checar melhor e orientar essa parte da família, dessa família, para dizer o que a genética pode trazer para ajudar, ou até que ponto a gente vale a pena investir naquele paciente para se conseguir o espermatozoide, né? Então, também é uma área que a gente tem que pensar nessa população que apesar de ser a porcentagem menor, mas que ainda está presente ali, Com né? certeza. Você está falando, eu estou lembrando, né, da época que eu atendia um tanto mais aí de produção, eu tive uma onda de pacientes que eram homens 46XX, Uhum. né, por conta da deleção do SRY, né? Tive pelo menos 2 situações que procuraram por questão de infertilidade, né? Um caso já veio com cariótipo e um outro que a investigação, na verdade, foi lá no consultório e aí se confirmou, né? E aí a gente também começa a falar de uma outra situação, porque ali, pela ausência do SRY, né? Na verdade, você tem a presença do SRY no caso do 46X, mas você não tem os outros genes do Y que são fundamentais para a formação, né? Acaba funcionando como uma deleção as F, A, B e C. Sim. Né? E aí tem que pensar em ir para outras alternativas, né? E aí um pouco disso, Afonso, como que costuma ser a aceitação mesmo, a conversa, esse fluxo em relação a alternativas de doação de gameta masculino? Como que isso acaba sendo um pouco no dia a dia? Legal. Eu acho que quando a gente entra nesse quesito, Rodrigo, muitas vezes a gente se depara, na verdade, com a crença daquele casal, né? Então, quando a gente vai falar de doação, de sêmen, banco de sêmen, banco de doação de óvulo, inclusive adoção, a gente precisa primeiro alinhar qual que é a expectativa do casal para maternidade e paternidade, o que eles consideram, né? Isso. Ser pai, ser mãe, se a ideia deles, e aqui sem julgamento, né? Se a ideia do casal é realmente ter a gestação, se a experiência para eles é ter a gestação, ou se realmente a experiência deles é ser pai e mãe, se o desejo deles é ser pai e mãe. E alguns têm o desejo da gestação, mas têm o impeditivo de que não cogitam o uso de material genético que não seja deles. Então, isso acho que é o primeiro passo. Tentar entender antes de propor, porque muitos casais às vezes se ofendem com essa proposta, né? Então, é um campo que a gente tem que entrar sempre com muito cuidado para não perder o vínculo com o paciente ali, né? Que se o paciente, se trouxer isso como uma discussão de uma forma muito abrupta, o paciente vai achar que você está desistindo deles. Então, aos poucos, você vai trazendo a realidade de que realmente aquele método de reprodução com o material genético dos dois é inviável. E aí, aos poucos, você vai pincelando essas outras possibilidades e tentando pescar o que aquele casal realmente quer, né? Então, eu acho que essa conversa acaba sendo essencial e não é uma conversa de uma consulta, né? Acaba sendo uma conversa de todo um período que você ficou com eles ali. Então, hoje em dia, a gente tem cada vez mais sendo discutido no Brasil, até recentemente foi aprovado aí o uso de sêmen de banco estrangeiro, né? Então, tem um banco americano que já tem parceria com alguns laboratórios daqui. Então, a gente está com isso cada vez mais flexibilizado, né? Então, acho que até o governo atual acho que também traz um pouco mais essa discussão do que a gente tinha no governo passado, sem discutir política nem nada, mas a gente passou por um período que a parte de reprodução com esse âmbito ficou um pouco mais travado, né?
Então, acho que hoje a gente tem múltiplas possibilidades e poder discutir todas elas com o casal, acho que é ótimo. Né? É interessante que esse é um ponto que, pra gente, né, Thaís, é muito alinhado essa questão do aconselhamento, dessa forma de orientação, muito buscando o que é o ideal para aquela situação, para aquele casal, trazendo. A Thaís, em outro episódio, ela usou uma analogia que foi muito boa, né? Trazendo todas as cartas, de certa forma, pro paciente escolher qual que é o jogo que ele quer jogar, né? Qual que é a decisão que ele quer seguir ali. Porque é um pouco isso, né? E eu acho que aí o que talvez difere um pouco é pra gente na genética, muitas vezes quando a gente recebe uma família para aconselhamento, é uma família que já passou por uma situação que teve uma criança com uma síndrome rara, uma doença rara, alguma questão malformativa, que passou por uma dor e sofrimento muito grande, né? E que quando vem para essa questão da orientação, essa aceitação sobre as alternativas, ela é diferente daquele casal que necessariamente tá naquela situação da busca do sonho, né? Então, eventualmente, N vezes eu abordei com o casal a possibilidade, olha, a vontade é, né, a gestação ou ter um filho. Porque não necessariamente ter um filho tem que passar por um estágio de gestação, né? E às vezes é uma situação que o casal, a pessoa que está no meio do furacão, não necessariamente olha por esse ângulo, né? E na hora que você traz isso, eu acho que pra gente essa aceitação ela acaba sendo um pouco mais das alternativas, né, Thaisa? De doação, porque, poxa, não, tudo bem, a gente sabe que tem uma alteração aqui ligada ao X, tem uma síndrome ligada ao X na família, e aí para a mulher aceitar, por exemplo, um gameta doado é mais tranquilo, né? Mas eu também acho que tem muito da questão do preconceito mesmo, né? Sim, acho que a gente esbarra em preconceito, às vezes esbarra em questões religiosas também, né? Sim. Que aí também cabe a cada casal. Então, acho que é bem isso que você falou, Rodrigo. Eu acho que, até dando um ponto aí para genética, acho que vocês lidam com uma parte emocional muito intensa, né? E realmente de acolhimento, de aconselhamento mesmo genético, que as outras áreas não têm tanta experiência, né? Então, acho que a gente da reprodução acaba desenvolvendo isso também, mas muitas vezes tenho amigos geneticistas além de você, inclusive, tenho outros amigos, então já tive um pouco mais inserido no meio da genética. E muitos médicos, às vezes a gente ouve falar de forma até preconceituosa sobre o médico geneticista, né? Aqui não é médico. Talvez seja uma das funções mais médicas justamente esse acolhimento, né? Então, eu acho que isso é um ponto positivo para vocês que lidam muito bem com isso. Mas muitos médicos têm esse entrave, né, também. Acabam entrando no entrave do paciente, né? Tem um problema, quero resolver esse problema. Mas às vezes a gente não está olhando qual que é o real problema, né? O que o paciente quer. Eu gosto de deixar bem claro para a família, explicar essas condições e dizer, olha, isso é uma decisão de vocês. Isso não é uma decisão da sua mãe, é uma decisão do casal. E ninguém mais da família precisa ficar sabendo, que muitas vezes, às vezes vem o preconceito do que os outros vão dizer, né? Você fala, não, essa é a decisão do casal. Se vocês optarem por fazer uma inseminação com uma doação de óvulo ou de espermatozoide, não vai vir uma pessoa totalmente diferente, porque apesar da gente não ter o conhecimento de quem é o doador, a gente tem o conhecimento de características que são semelhantes àquele casal, né? Então, quando a gente pega a doação de um óvulo ou a doação de um espermatozoide, a gente busca características que estejam associadas àquela pessoa que vai receber essa doação. E a família, aquele casal, ele não precisa contar para ninguém. Vai nascer da barriga da mulher como um filho, como outro, sem... Se quiser falar que foi por a gente precisou passar por uma inseminação, exceto quando há uma questão genética, num caso de uma investigação de alguma coisa, aí a família vai ter que explicar para o médico que está investigando que aquele não é o pai biológico. Fora isso, não tem o porquê se explicar isso para mais ninguém, né? Então, muitas vezes, o preconceito ele não vem da pessoa em si, ele vem do que os outros vão falar sobre mim. E aí, isso é algo que vai ficar ali no consultório, né? Acho que isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro também
para os pacientes, né? Não é totalmente aleatório que pega um espermatozoide qualquer. A Uhum. gente pode escolher isso. Sim, então acho que esse ponto é muito importante, né? Esse julgamento acaba vindo mais da sociedade do que do casal em si, né? Então, às vezes o casal, quando para discutir, ele não tem tanto problema, mas realmente fica com medo do julgamento, do que vai vir de opinião externa. Então, a gente sempre orienta o casal que toda a ética, a descrição do processo, ela é muito séria, leva em consideração todas as características do casal mesmo, né? Então, tanto a altura, o tom de cabelo, o olho, tudo isso é levado em consideração para buscar realmente o material genético mais semelhante possível ali com o casal. E é muito o que você falou, né? Isso não é algo que precisa ter uma interferência externa, né? Então, é algo que cabe estritamente ao casal e a conversa com o médico ali para isso ser estabelecido. E vai ser um filho do mesmo jeito que se for uma adoção também vai ser um filho. Então, acho que a paternidade, a maternidade vai muito além disso. Mas naquele momento de dor, né? Não é isso que você também não cabe é, re, rediscutir as crenças do casal. Então, você tem que Uhum. entender o que o casal quer, o que o casal acredita e trabalhar, acolher a partir daí, né? Perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa, Afonso, assim, né? Eu acho que de forma meio natural, quando a gente começa a pensar nessa questão da investigação de infertilidade, das alternativas, que a gente veio para falar de infertilidade masculina e já está falando de alternativa, porque na verdade os temas eles vão se misturando, né? Mas, de forma geral, as pessoas que acabam procurando atendimento, elas acabam tendo que buscar serviços privados para esse tipo de atendimento, né? Como que funciona isso um pouco em relação à saúde pública? Existe alternativa dentro da saúde pública? Eu sei que existe, na verdade, né? Mas a gente está perguntando porque a ideia é essa mesmo. Conta um pouco porque a maior parte do público, na verdade, Sim. pensando em público Brasil, né? Muitas vezes não vai ter acesso a uma saúde suplementar, né? Uhum. Ou uma alternativa privada. E aí, como costuma ser um pouco isso? Legal, Rodrigo. Acho que a pergunta é ótima, né? É, quando a gente está falando de todas essas alternativas, de tudo isso que é feito, quase sempre a gente está pensando numa clínica privada, num exercício ali de medicina ou suplementar ou 100% privado. Então, a gente fala do sistema público, infelizmente a gente fica um pouco limitado, tá? Então, dentro da reprodução, a gente utiliza técnicas, medicações que muitas vezes a gente acaba não tendo acesso no SUS. Tem iniciativas, então a gente tem alguns locais aí, seja em São Paulo ou fora de São Paulo, que o paciente consegue ter esse acesso, mas justamente por ser poucos locais e ser algo mais restrito, também esse acesso acaba sendo muito referenciado e muitas vezes superlotado, muitas vezes com prazos que dentro da reprodução que a gente tem realmente um relógio, a gente tem uma pressa, muitas vezes não funciona da melhor maneira, Uhum. tá? Mas o principal que eu gosto de falar quando a gente está falando desse exercício na saúde pública é justamente na base, né? Quando a gente discute essa avaliação inicial da mulher, essa avaliação inicial do homem. Que isso sim a gente consegue fazer em qualquer âmbito, né? Desde a atenção primária, posto de saúde, UBS, até hospitais terciários. Então, isso precisa ser feito mesmo pelo urologista geral, que não trabalha tanto com reprodução, que está atendendo uma queixa de infertilidade, como um médico da família que está atendendo aquela família ali na UBS. Então, isso dá para ser feito, uma avaliação com espermograma. A gente tem alguns estímulos hormonais mais básicos para um estímulo inicial, a gente consegue também pelo SUS, mas realmente a gente fica um pouco mais limitado, principalmente nessas técnicas mais avançadas. Pensando em genética, a gente tem acesso a cariótipo, né, por princípio no Sistema Único de Saúde, então alguma coisa de investigação também. Agora, Microdeleção é comum de conseguir pelo SUS? microdeleção não. Não, né? Microdeleção não. E mesmo pensando, né, porque dentro da estrutura do SUS, a gente tem os centros de atendimento em doenças raras, tá? Desde 2014, uma portaria do Ministério da Saúde que dá acesso a exames genéticos mais complexos, tá?
inclusive, por exemplo, exoma, microarray, né? Só que é para situações extremamente específicas relacionadas à investigação de quadros de doenças raras, síndromes malformativas, erro inato de metabolismo, né? A parte reprodutiva não entra aqui também, então acaba ficando mais limitado para conseguir acesso mesmo, né? Tá. Muitas vezes eu acho que quem acaba trabalhando com isso dentro do SUS está ligado à instituição universitária, Exato. né? Que acaba tendo uma verba de pesquisa, acaba tendo um laboratório próprio, alguma coisa que consegue um acesso um pouco a mais do que o que se faz de forma geral, né? Exato. Às vezes alguma instituição mista, né? Que é parte privada, parte ligada à área acadêmica. Então, nesses exemplos, a gente acaba tendo algumas opções. Na parte de reprodução feminina, é possível, a gente sabe que algumas coisas são passíveis de ser feitas pelo SUS. Muitas vezes as mulheres precisam pagar pelas medicações que não são baratas, né? Na parte masculina, existem medicações também que são necessárias, que não são ofertadas pelo SUS, que são caras também, que vai precisar despender um valor desse paciente. E o congelamento desse espermatozoide é possível ser feito pelo SUS? Então, com certeza, sim, a gente tem esse custo adicional, né? Então, apesar de ter centros de reprodução 100% vinculados ao SUS, esses estímulos hormonais, algumas medicações, uma parte considerável do tratamento acaba tendo que ser custeada pelo paciente, né? Então, da parte masculina também. Muitas medicações que a gente utiliza, inclusive, para o homem, são uma extrapolação do uso feminino, né? Então, inicialmente foram estudadas, testadas para uso em mulheres e com o tempo foi saindo estudos e a gente acabou incorporando também no uso para homem. Então, é o caso do Ovidrel, por exemplo, do Choriomon, de estímulos com gonadotrofinas e o próprio clomifeno, que eu acho que é o mais debatido, né? E o clomifeno, inclusive, a gente consegue às vezes pelo SUS, então a gente tem esse acesso, mas a maioria das outras medicações não. Bom, pessoal, a gente está chegando perto da nossa reta final aqui da nossa conversa, do nosso episódio, né? Acho que assim, a gente se propôs para falar de infertilidade masculina e a gente foi já puxando outros tópicos para outros momentos de conversa também. Acho que tem mais coisa para a gente falar de infertilidade masculina, aprofundar alguns tópicos também, né? Mas por conta também do nosso período, a gente vai deixar isso para uma segunda conversa, sem dúvida, né, Afonso? E eu quero agradecer, na verdade, a presença de vocês dois. Eu quero ver se, Thaís, traz alguma coisa a mais que você queira trazer, onde as pessoas te encontram. Fala um pouquinho. Bom, então, eu trabalho em Goiânia, né? Meu consultório é em Goiânia. Eu trabalho também na APAE de Anápolis por um serviço de referência em doenças raras, que é o que o Rodrigo falou durante o episódio. A gente trabalha na doença rara, difícil a gente trabalhar com a infertilidade se não tiver relacionado a um fator além, tipo um Klinefelter que a gente consegue avaliar, mas um CFTR se a gente for pensar numa fibrose cística, mas os serviços ainda não estão estruturados, não estão habilitados para trabalhar com a infertilidade ou com o aconselhamento do casal. Mas estou lá na APAE, vocês me encontram também no Instagram. Meu Instagram é Thaís, com TH, B de bola, Teixeira. Então, qualquer dúvida, quiser mandar uma mensagem, perguntar alguma coisa, pode entrar em contato comigo por lá. Queria agradecer muito novamente poder estar presente no GeneCast, meu podcast favorito. E obrigada novamente por estar aqui. Thaís está com a gente desde 2018, 17, 18, do começo. Desde o primeiro. Desde o começo. Da casa. Desde a da casa. E, Afonso, deixa um recado pro pessoal, um recado final aqui, um geral do que você sente que a gente precisa transmitir nesse momento, né? E também onde que as pessoas sabem mais, te escutam mais. Manda bala. Legal. Então, primeiro eu queria agradecer, Rodrigo, pelo convite. Também a Thaís aí pela companhia. Acho que foi ótima a conversa. Com certeza tem espaço para conversar muito mais sobre isso, né? Acho que é um campo que, como você falou, vai puxando outros assuntos. E reprodução acaba sendo isso, né? Acho que a genética é muito isso, a reprodução também. Está relacionado com toda a saúde do paciente, né?
Então, é muito interessante entrar nesses assuntos. Eu acho que tem muito mais ainda para a gente conversar. Queria agradecer quem quiser mandar dúvidas também. Eu tô no Instagram. Meu Instagram é Afonso Bento Urologia. Falo de infertilidade lá, falo de alguns outros assuntos de urologia. Talvez em outras conversas a gente fale sobre outras coisas sem também. Dúvida. Tem muita coisa para falar. Muita coisa para falar. Queria agradecer, então, tá por aqui. Estou à disposição aí para a gente conversar mais. Maravilha, obrigado mesmo, viu? Bom, pessoal, aqui é Rodrigo Foch. Vocês me encontram nas redes sociais procurando por @dr.rodrigofoch, Dr. Rodrigo Foch. Lembrando que o GeneCast, ele é uma iniciativa apoiada pela Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, a SBGM, e pela Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros e Nascimento de Metabolismo, a SBTIM, né? E o GeneCast vocês encontram nas redes sociais buscando por @genecast.podcast. Vocês podem nos escutar no Spotify e qualquer agregador de podcast e vocês podem nos assistir também no YouTube. Então, quem está nos escutando, nos assista. Quem está nos assistindo, nos escuta. Divulgue o GeneCast e até o próximo episódio.